Eita, Brasil. Ah, meu Deus do céu. Deus poderoso. Olhar minhas coisas, eu vou fazer pior. O clima tá quente no Brasileirão e na Fazenda também, né, Adriana? Bem-vindos à minha varanda da verdade. Muito obrigado, a gente se sente muito bem aqui. O clima tá quente, mas eu tô, olha a coincidência. Por que será que eu tô toda de verde assim, tão feliz, né? Adri, no Brasileirão tem tido muita treta. Na Fazenda também. Ah, mas aqui é o puro suco do entretenimento, amor. É isso que o povo gosta, né, Adri? É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer, é isso que a apresentadora gosta. A gente gosta de gente que se posiciona, que vai lá e faz o gol. Pois no futebol, na semana que passou, os gols foram menos lembrados do que as polêmicas da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Principalmente no clássico entre o time de Galisteu, o Palmeiras, e o rival São Paulo. Pode seguir! Não, escorregou! Escorregou! Jogador escorrega, os dois estão olhando pra bola. Pode ir! Escorregou! Acontece. Quando é a favor do meu time, tá sempre bom. E você acha que tem sido a favor do Palmeiras? Ou? Essa última vez foi bem a favor, né? Foi. Mas tá ótimo. Pô, funciona que é uma beleza esse VAR. Eu gosto. Brincadeira à parte, a apresentadora sabe que o bicho pega mesmo em cima da arbitragem. Até porque ela, na Fazenda, é como se fosse uma árbitra dentro de campo. Eu recebo todas as culpas como se eu fosse a grande dona do programa. Mas ela não apita sozinha, não. Principalmente nos momentos de maior tensão em relação a uma possível punição. Como nas provas que decidem o fazendeiro da semana. Antes da gente instaurar o VAR definitivamente, a gente tinha um VAR interno. Então era assim, meu diretor assistiu o VAR, a equipe lá de cima do switcher assistiu o VAR e me passava o resultado aqui depois da conferência. Então era assim, rolava a treta, rolava a prova, a internet começava a ficar alvoroçada. Aí eu falava, pera um pouquinho que os nossos computadores ali estão analisando o que está acontecendo. A galera analisava e eu vinha com o resultado. Não adiantava. Pelo menos na Fazenda, o VAR tem funcionado bem. Então vamos lá, para vocês entenderem melhor o que a gente está falando aqui, a gente tem o Varzenda, que é o nosso switcher. Aliás, o nosso switcher é uma nave espacial. Eu tenho um orgulho do nosso switcher. Vai lá conferir. Aqui a gente consegue ilustrar o que a Adriane disse pra gente. Na Fazenda, são 46 câmeras ligadas 24 horas por dia. O Haroldo e a Cris estão trabalhando aqui. Vou atrapalhar vocês um pouquinho, tudo bem? Explica pra gente como é que funciona, que vocês conseguem estar de olho em tudo que tá acontecendo na Fazenda, Haroldo. Sim, como você comentou, são mais de 46 câmeras e a gente tem que ficar de olho em todos os pedacinhos da casa. A gente tem câmera na área dos animais, tem câmera dentro da casa, então qualquer coisa que aconteça, a gente tem que sempre avisar que nós temos 2 switches, né? E avisar, por favor, Saori e Duda na casa da árvore, Will e Gabi conversando na cozinha. E a gente tá sempre ligado em tudo. A imensa quantidade de câmeras e ângulos que elas captam permitem que este pessoal fique de olho também no entorno. Ou seja, apesar de ser parecido com o VAR do futebol, aqui o trabalho é mais completo. Vai além do que acontece dentro das 4 linhas. A gente tem que ver tudo que está acontecendo fora do que está sendo mostrado nas câmeras. Então a gente cuida da fazenda inteira, dos bastidores, de todo o abastecimento da casa, da segurança, da limpeza, dos animais. A gente também faz o trato fora, né, do que está sendo mostrado. Então tudo isso a gente cuida também. Imagina então o trabalho que esta turma teve quando os peões quase partiram para agressão física depois de uma festa na fazenda. Não teve agressão, mas os seguranças tiveram que entrar porque a gente percebeu que poderia acontecer uma coisa um pouco mais grave. Se a equipe perceber alguma irregularidade, a informação chega no diretor do programa. Rodrigo Carelli é como se fosse o árbitro de vídeo principal. E aí, quando a gente acha que pode ser um caso de impedimento, cartão vermelho, cartão amarelo, a gente vai atrás não só do material que foi ao vivo para o Record Plus ou para o nosso programa, etc., como a gente tem como resgatar várias imagens que são gravadas em paralelo e tal, para a gente ter certeza do que aconteceu. Na Fazenda deste ano aconteceu um fato novo. Teve peão querendo tomar punição de propósito. E a direção, ou o VAR, agiu. Agora foi uma punição boa mesmo, hein? De
Diferente do Campeonato Brasileiro, o VAR da Fazenda 17 até agora tem escapado das reclamações. A gente está com uma equipe, né, com um time, né, para fazer a analogia. A gente está com um time, eu acho que dos melhores que a gente já teve. Até dezembro, o VAR do futebol e o Varzenda ainda terão muitos desafios. Muito trabalho para esse nosso super VAR aqui da Fazenda. A gente convida você para comparar o trabalho dos dois. Ambos fazem parte da programação da Record. Vocês também já sabem o que é uma boa treta. E aqui tem um pouco de tudo isso. Eu falo que isso aqui é uma novela da vida real, que tem o game, tem o romance. Tem aquela treta que vem do nada, assim, que as discussões são muito profundas, mas são muito divertidas. Então sejam bem-vindos à novela da vida real. Convido todo mundo para estar comigo sempre. Todos os dias nós temos um caminhão de conteúdo para você, viu? Boa noite para você, boa noite, Paloma. Quem que se daria melhor, os árbitros de vídeo do futebol na Fazenda ou os caras do vídeo da Fazenda no futebol? Nossa, ótima pergunta para inverter. A gente vai falar daqui a pouquinho a sua reclamação dos lances de arbitragem. E a gente vai fazer uma enquete hoje sobre quem deve ser o camisa 9 da seleção brasileira. Aí você falando nisso, eu fiquei lembrando do Endrick. Lembra quando ele apareceu? Real Madrid... Esse vai ser o cara. Por que não é, hein? Pois é, o Endrick quer se recuperar e jogar a Copa do Mundo. Ele que já superou muitas dificuldades no início da carreira, agora busca a melhor forma para voltar à seleção. O pai dele, Douglas Souza, contou com exclusividade ao Sport Record sobre esse momento do filho. Filho de peixe, você já sabe, né? Agora, e pai de craque? Diz a lenda que no caso do Douglas, ele era tão bom de bola quanto o filhão Endrick. Será? A gente tenta, mas é difícil, pô. Alô, pessoal da Várzea. Quem precisar de um ponta, chama o papai do Endrick. Sou apaixonado. E eu acho que a Várzea não saiu da minha vida. Pretendo procurar um timezinho pra me jogar aqui. Agora o duro é assim, que categoria que é? Cinquentão, né? Tá de sacanagem. Cinquentão, vivendo os dias mais felizes da vida. Primeiro porque o Endrick está realizando um sonho de outras gerações da família. É uma herança que vem do meu pai. Só que meu pai, ele era pedreiro. Ele achava que não dava muito futuro e acabou não indo fazer essa avaliação como jogador, porque eu tentei ser jogador de futebol. Joguei na Sociedade Esportiva Gama. Que inclusive é meu clube de coração. Também não tive êxito que hoje meu filho tem. Mais do que êxito nos campos, aos 19 anos, Endrick mudou a vida do Douglas e de toda a família. Uma história de muita dificuldade desde os tempos de Valparaíso de Goiás, onde deu os primeiros chutes. Começou com 4 anos, jogava com os meninos de 7. Quando ele foi ficando, ele sempre jogava uma categoria acima da dele, sabe? Então, ele sempre foi acima da média. Ela sentia que o Endrick, ele tinha um brilho diferente, ele tinha alguma coisa diferente. Nós sabemos o quanto a mulher era discriminada, o quanto a mulher não tem o seu valor no meio do futebol, mas quem usou essas palavras foi uma mulher. Douglas sempre acreditou nas palavras de Marília. Certeza que o fez trocar a chance de ser motorista de um senador e ganhar um bom salário para ser ambulante em São Paulo. Eu ia ganhar quase 5, 6 vezes o que eu ganhava. Eu vendia café da manhã na Barra Funda. Comprei um carrinho de mão, então a minha ex-esposa fazia o bolo, fazia o chocolate, fazia a torta. O resto é história. E que história, digna de filme. Douglas foi trabalhar de faxineiro no Palmeiras, enquanto o filho escalou as categorias de base. Precoce, de diamante bruto, virou ídolo. Como um cometa, chegou à seleção brasileira e ao poderoso Real Madrid. Tudo isso com 19 anos. Ele está bem maduro, sabe? Eu até estava conversando com alguns amigos. O retorno da lua de mel
E dessa lesão parece que deixou ele mais maduro ainda. Ele quer ser convocado nessa próxima Copa do Mundo, por isso que ele está focado em querer voltar bem. Hendrick sonhando com a Copa e o papai de profissão nova, todo na estica. Como pai de atleta, hoje como empresário de atletas, e toda a experiência que eu tive, que eu acompanhei meu filho, hoje eu estou podendo viver essa experiência e passar, né, isso tudo para as famílias, né? Ao lado do sócio Adriano, Douglas agora está em busca de talentos como o filho. Não existe escritório, porque é isso aqui, ó. É aqui que tá o... Esse é o contato. E o empresário já tá dando até autógrafo. Afinal de contas, não é qualquer empresário, né? Tive uma experiência muito boa agora em Córdoba. Eu sentado na arquibancada, de boné, óculos escuro, me para na frente um garoto com a camisa do Real Madrid. Paz do Andy! Eu falei, como é que esse menino me descobriu aqui? Eu dei autógrafo em Córdoba, porque é pai do Andy. E aí eu coloquei D.S, aí é papá de Andy. Pra saber, né? Depois de tudo que ele lutou pro Hendrick chegar onde chegou, é justo que tenha autógrafo e reconhecimento nas ruas, na várzea e na nova profissão de empresário. O Ancelotti trabalhou com ele lá no Real. Você acha que o Ancelotti ainda pensa nele para a Copa? Precisa estar 100%, como ele disse, 100%, né? Ele quer os jogadores bem fisicamente. Me parece que o Hendrick não está 100%, mas buscando retomar o lugar na seleção, como fez muito bem o Rodrigo agora na semana, né? Nós vamos falar de seleção brasileira, uma reportagem sobre a tecnologia japonesa. Vamos conversar daqui a pouco com o Zico, só com o Zico. E a nossa enquete é no R7, né? Todos os endereços pelo R7. Quem deve ser o centroavante, o 9 da seleção brasileira? É que a gente escolheu, assim, alguns nomes. João Pedro, Richarlison, o João Pedro, Richarlison, o outro centroavante é o Hendrick e outros. Dodô, quem é o 9 da seleção, Dodô, pro seu gosto hoje? Hoje? Hoje é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, tá vendo? Do jeito que o Ancelotti está jogando, né? O Noriega? Eu acho que não precisa do 9, do jeito que tá. Do jeito que foi ontem. Com esses três aí jogando o que eles jogaram, o Rodrigo deu uma liga maravilhosa para a seleção. O Sálvio? O 9 tem que ficar no banco para alguma emergência. Pode ser até o Pedro. E para o Cosme? Para mim, o João Pedro, ele tá na frente, se mudar o esquema. Mas ele jogou nesse jogo contra a Coreia, que o Brasil meteu 5. Ele jogou com o Estevão, Rodrigo, Matheus Cunha e Vinícius. Na verdade, o Vinícius pelo meio, o Rodrigo pelo lado. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque terça-feira tem Brasil de novo, né? Pois é, terça-feira o Brasil joga em Tóquio. Aquela pequena ilha com uma população quase igual à do Brasil parece já viver muitos anos à frente da gente. A Grande Tóquio é a maior metrópole do mundo e a mais populosa, com cerca de 37 milhões de habitantes. É onde o tradicional convive com o ultramoderno. O subsolo convive com as alturas inimagináveis. É onde os brinquedos são diferentes, as diversões são estranhas, onde as comidas e os restaurantes, bem, isso nem se fala. Aqui não tem problema vir sozinha. Os robôs fazem companhia. Eles conversam, contam piadas e até dançam pra gente. Um verdadeiro time do futuro. É a cidade com algumas das tecnologias mais avançadas do mundo. Os robôs e máquinas tomam o lugar dos humanos, te ajudam em tudo e estão em quase todo lugar de Tóquio, além dos restaurantes. Nos hotéis, nas estações de trem, nos banheiros, até te ajudam a atravessar a rua. Qualquer lugar que você queira ir em Tóquio, você pode ir de trem ou metrô. Imagine que São Paulo tem 180 estações para esses transportes públicos. Tóquio tem mais de 800. Tem até o trem de cabeça para baixo que viaja a cidade inteira. Tóquio também é uma cidade de museus e lojas de coisas antigas.
coisas do tempo do Império, ou mais recentes, como consoles de games, cartões de super-heróis. Tem um museu onde você faz parte das obras e participa das experiências com tecnologia avançada. E também tem Museu do Futebol por aqui, que conta a história dos pioneiros da bola, das camisas dos clubes da J-League e da Copa de 2002, que aconteceu aqui e na Coreia, quando o Brasil foi campeão pela última vez. Começou ali em 93, com a ida do Zico, de outros jogadores, Bismarck, Alcindo. Um país que tudo funciona muito organizado, tudo disciplinado. E quem não está acostumado fica até meio estranha, né? Não tem esse caos que aqui que a gente está acostumado no Brasil. Fomos muito para ajudar nessa profissionalização e na divulgação do futebol japonês. A maneira de viver do japonês, com um cara que está num nível já com família, com filhos, né? A tranquilidade que você tem, a segurança que você tem, eu acho que para trabalhar é uma oportunidade muito boa. Os brasileiros fizeram muita diferença na evolução do futebol no Japão. 2 deles chegaram a se naturalizar e defender a seleção daqui numa Copa, Wagner Lopes e Alex Santos. Mas um craque em especial é sempre lembrado: Zico. Foi aqui, pelo Kashima Antlers, que ele se aposentou do futebol como jogador e dirigiu times e a seleção japonesa, ganhando a Copa da Ásia e disputando a Copa de 2006. Num país com pouco espaço, o futebol é praticado num lugar bem estranho: o topo dos edifícios. O que não quer dizer que não existem estádios lindos, como esse aí, o Ajinomoto Stadium, local da partida entre Japão e Brasil na próxima terça-feira. O país é sensacional, milenar, tecnológico, tem um imperador, mas o imperador do futebol é Zico-chan, né? Zico-chan, é uma honra recebê-lo, seu Arthur. Boa noite, Kleber, boa noite, Paloma, Salve, grande Dodô, Noriega, Ribas, essa turma toda aí, muito legal. E a gente fica feliz sempre quando vê alguma coisa, alguma matéria a respeito lá do nosso Japãozinho. Vem cá, você ficou quanto tempo lá? Bom, você vai para lá toda hora, né? Tem casa lá e tudo. Assistimos Brasil e China na Copa de 2002 na casa desse senhor. Pouca honra, não? É verdade. Eu tenho casa lá em Kashima e hoje continuo como conselheiro lá do clube, vou 2 vezes por ano. Agora, sábado que vem, já estou embarcando para lá, para ficar até o final da competição. Foi uma pena esse jogo não ser em novembro, e sim agora, que aí eu poderia ver. Mas, e uma pena também esse jogo não ser no Estádio Nacional, né? Porque normalmente o Estádio Nacional todo renovado seria mais gostoso ali bem no centro de Tóquio, porque o Ajinomoto é um pouquinho afastado. Ô Zico, a gente está fazendo uma enquete aqui, quem seria o 9 da seleção. Você jogou em times, por exemplo, o Flamengo do Zico, tinha um 9, o Flamengo supercampeão, o Nunes. A seleção de 82 tinha um 9, que era o Serginho, mas tinha um rodízio no meio do campo, extraordinário. Como é que você está pensando hoje, do que você viu o Brasil jogar? Claro que não dá para falar assim, contra a Coreia, pronto, já somos de novo os super favoritos para ganhar a Copa do Mundo 8 vezes. Acho que foi o Mauro Betti que escreveu e foi bem, né? O Hepta está garantido, porque o Hexa já ganhou, né? Você acha que a gente precisa de um 9? O futebol mudou o suficiente para a gente jogar num ataque, com um ataque como o de anteontem? Eu tive a felicidade de pegar alguns caras aí como 9 que eram muito feras, né? Como o Reinaldo, Careca, o Dinamite, enfim.
uma quantidade grande de grandes atacantes. Eu acho que, por exemplo, em termos de qualidade técnica, estando numa melhor condição física e num ritmo do jogo, eu acho que no Brasil o Pedro está na frente. Mas ele veio de uma cirurgia grave, parecida com a que eu tive, é complicado, leva tempo para você manter uma sequência de jogos. E dentro do futebol de hoje também, como os treinadores gostam que os times se apresentem, uma formação desse tipo, como aconteceu contra a Coreia, é lógico que a gente não vai falando de resultado, mas o que chamou a atenção foi muito a movimentação dos jogadores, ocupando sempre um espaço onde pudesse receber uma bola em condições de uma finalização. Então, talvez só o Estevão ficou um pouquinho mais pelo lado direito, mas o Cunha, o Rodrigo e o Vinícius se movimentaram bastante, saíam com muita velocidade. E olha que o time coreano é veloz, né? Mas eles foram muito bem. A gente não pode, ganhou de 5. A última vez que o Brasil foi lá, ganhou de 5 também. Então, não é pelo resultado. Para mim, que às vezes, quando você não está bem, você não consegue fazer nenhum. Então, o Brasil mostrou que os jogadores parecem mais comprometidos em relação a essa chegada do Ancelotti, que conhece muito bem tanto o Rodrigo como o Vinícius, como o Militão, como o Casimiro, quer dizer, e usou aquela espinha dorsal que ele estava acostumado lá no Real Madrid, né? Zico, até pegando esse embalo aí a metade que ficou iludida com a seleção brasileira contra a Coreia do Sul, eu me incluo nessa, e a outra metade mais pés no chão, queria que você falasse o que você já viu e se você viu evolução nesse time do Ancelotti e comparar. Então, aí vem o Japão pela frente, engrossa o caldo aí agora para o Brasil? Olha, o Japão realmente foi muito bem nas eliminatórias e está com uma seleção um pouquinho mais experiente, porque é uma seleção que tem jogadores que são titulares absolutos lá na Europa, coisa que antigamente era difícil. E eu nos últimos 2 jogos que eu estava aí no Japão, o Japão convocou jogadores que estavam jogando no Japão. Eu não sei como é que eles vêm para esses 2 jogos. Empataram agora com o Paraguai. E por alguns nomes que eu vi, eu acho que está um pouquinho mesclado. Ele está procurando já com a classificação garantida e com um time já entrosado há bastante tempo, eu acho que ele está procurando ver outros jogadores em jogos importantes como esses 2, contra o Paraguai e contra o Brasil. Qual de vocês vai ser o representante da mesa para fazer uma pergunta para o Zico? Posso começar? Primeiro, quase começar e acabar. Mandar um grande abraço para o querido amigo Zico. A pergunta que eu faço para o Zico envolve alguma situação parecida com a que ele viveu em algumas Copas do Mundo, né? Em 78, 86, que ele foi longe das melhores condições físicas e também que ele teve um trabalho de bastidores fora como comissão técnica, naquele caso do Romário, espera, não espera. E o que eu vou perguntar para o Zico é em relação ao Neymar. Zico, até quando dá para esperar o Neymar para a Copa do Mundo, se é que dá para esperar o Neymar para a Copa do Mundo? Eu acho que, Noriega, não é nem questão de esperar, é questão dele poder estar numa condição de jogo. Ritmo de jogo. O jogador precisa de ritmo de jogo. Você tem um aí na bancada que sabe muito bem disso. Jogador que vem de lesão precisa jogar, precisa estar com um ritmo contínuo. E o que está acontecendo? O Neymar hoje não está conseguindo isso. Ele joga, às vezes, volta, se esforça e tal, volta 10 partidas e sente alguma coisa de novo. Então, ele estando numa condição, tomara que ele tenha um tempo suficiente ao final dessa temporada, e quando começar outra, ele
coloque na cabeça a importância dele para uma seleção. Ele informa, é titular absoluto, porque não tem, a meu ver, no Brasil, jogador melhor do que ele. Agora, ele tem que saber que ele precisa estar com as condições físicas e técnicas bem apuradas, e tempo suficiente até a Copa vai ter. O Zico citou um jogador da mesa, certamente ele se referia a Cosme Rimoli. Me faça uma pergunta rápida e objetiva. O Zico, que nós precisamos liberar ele. Zico, maior orgulho falar com você. Platini, Di Stefano, jogadores importantíssimos, também não ganharam a Copa do Mundo. Você não ganhou a Copa do Mundo. Você pode dizer como ninguém, como essa pressão em cima do Neymar para que ele jogue e ganhe uma Copa do Mundo. Esse desespero todo, como é que a pessoa, o jogador sente, Zico? Porque em 86, eu falei com o Oscar semana passada, ele disse que você fez o máximo para jogar e ganhar a Copa do Mundo. Você queria muito. Como é que é essa pressão que o Neymar sente, Zico? Eu acho que não é nem pressão. Quando você tem um jogador do nível dele, você tem uma torcida muito grande para que isso aconteça. Como a Argentina teve com o Messi. Claro. Paciência suficiente para que isso viesse um dia acontecer. Então, o Neymar tem que entender isso. A torcida a favor dele é muito maior do que a contrária. Então, ele, no momento que ele se preparar bem, se ele botar na cabeça de que o futebol deu tudo a ele, que ele tem que viver pro futebol, ele pode chegar numa Copa do Mundo bem. E ele está hoje com um treinador com muita experiência, muito conhecimento do futebol brasileiro e adora o futebol brasileiro. Então, seria uma ajuda muito importante. Pressão, meu filho, a que tem mais é o chope. Agora, a gente quando está no futebol, cara, tem que saber... Entrou em campo, a gente está sob pressão, não tem que estar muito preocupado com isso, não. Você tem que estar preocupado com você, com a tua forma, com a tua condição. Então, eu na Copa de 86, eu sabia que eu não estava em condições, eu tinha que operar, eu tinha uma contusão de ligamento cruzado, rompido. Mas eu me esforcei dentro daquilo que o departamento médico queria, a preparação física. Então, fui até o meu limite. E acabei sendo o único prejudicado de tudo. Então, essa é a condição, né? Essa é uma situação complicada. Que é da história. Mas eu vivo do futebol, eu sou profissional de futebol, então se era para fazer sacrifício, esforço, eu fiz até onde deu. Evidente que é da história. Em 78, a primeira Copa do Zico, o Reinaldo fez esse esforço todo para tentar jogar em alto nível. Em 86 foi o Zico. Em 82 o Careca machucou uma semana antes da Copa. E assim vai acontecendo. Né? Assim vai acontecendo. Dudu, quem jogou mais, o Zico ou o Noriega? Noriega, com certeza. Noriega, né? Abração pro Zico. O Zico foi a minha inspiração para ser jogador de futebol. Já falei isso para ele pessoalmente, abração para a família dele. Mas vamos falar de quem está jogando, né? O Neymar não está jogando, né, Zico? O que você acha do Estevão? Tá muito bem. Eu acho que o Luiz Estevão eu acho que o Brasil está muito forte com esse tipo de jogador, né? Aquele que está ali na faixa do lado direito vindo para o meio, que virou uma rotina, da esquerda é pé direito, na direita é pé esquerdo. E jogadores como o Estevão, como o Luiz Henrique, como o Rafinha, são jogadores diferenciados. Então, o negócio é eles estarem bem, como o Estevão mostrou que vai dar trabalho para o Ancelotti, né, nessa briga aí com o Rafinha e com o Luiz Henrique, né? Que toda vez que entra na seleção vai muito bem. Então, eu acho que é um lado que a gente não tem que se preocupar muito. Falta ninguém não, Sávio? Como não, Cleber Machado? Zico, que satisfação estar aqui com você. E aí tem que perguntar, Zico, Endrick tem espaço nessa seleção?
Então, o Hendrick, apesar de estar muito bem, o problema dele é falta de jogo, né? Ele está sem jogar. Então, isso é problemático para qualquer jogador, né? O treinador fica assim, sem confiança de chamar um cara que está na reserva, né? Não está sendo utilizado. Se ele tiver uma continuidade de jogos, eu acho que pela bola que ele joga, pode muito bem ser aproveitado. Pois você vê na nossa pesquisa, na nossa enquete, o Richarlison está atrás e os outros nomes, João Pedro, o Hendrick e um outro centroavante, estão na frente. Zico, quero agradecer muito você. Agora, 2 perguntas, que nem bater falta, hein, Zico? Quem vai ser campeão brasileiro? Flamengo. E da Libertadores? Flamengo. Para você, depois do Pelé, ele é o maior de todos do Brasil? Então, eu sou muito suspeito. Porque, aqui assim, que você acha. Não, eu sou muito suspeito, assim. Eu acho que o Pelé eu vi muito mais em filme do que ao vivo. Vi o Pelé ao vivo 2, 3 vezes. E a carreira do Zico eu acompanhei desde moleque. Eu não tenho dúvida que, para mim, é o maior jogador. E olha, para fazer o Zico ficar na frente do Rivelino, do Ronaldo, do Reinaldo, do Careca, do Romário, para mim é uma coisa assim... Acompanhe o relator. Não, e tem outra assim. Se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, Maradona e Zico no mundo ia ser isso aqui. Ó. Messi ia ser isso aqui. Ó. E ele tem, além dessa... Pô, tô puxando muito o saco do Zico, porque além de ter toda a bola que ele teve, ele tem uma humildade que não é uma falsa humildade. Ele sabe que ele era bom, ele sabe que ele era muito craque, mas ele não tem problema não em dizer que o Maradona jogou mais, assim, enfim. Eu só quero agradecer. E outra coisa, né? Valeu a boca livre lá em casa, aí, no Japão. Aquilo ali não tem... Não, e ninguém sabe do jantar. Olha aqui que cena besta para ir embora, hein? Tô indo da sala de imprensa para a cabine em Kashima. Aí eu ouço assim, pss, pss. Aí eu olho, tá o Zico e o Falcão conversando. Falei, pô, e aí, tudo bem? Aí o Falcão, daí, guri, Zico quer saber se tu quer jantar com a gente, eu e ele, tu e Toninho Cerezo e Reit. Falei, não, vamos cancelar o jogo, pô. A gente cancela o jogo e vai pro jantar. Zico, uma honra recebê-lo. Quando estiver em São Paulo, vem aqui conversar com a gente. Tá bom, Kleber, é um prazer grande, muito legal. O VAR está atrapalhando ou ajudando o futebol? Aqui no Brasil está atrapalhando. Muito? Tirou um pouco daquilo que o cara está vendo ali no campo. Os caras estão muito preocupados com o que o VAR está dizendo ali no ouvido, estão a 2 metros do lance, tem que ver o VAR, pô, pelo amor de Deus. É que eu, às vezes, então você prepara mais. Eu às vezes você tem um VAR que leva 3 minutos para poder decidir uma coisa que quem está ali no campo sabe o que aconteceu. Pois é, que às vezes eu faço uma analogia me despedindo de você, agradecendo muito mesmo, é uma honra. Sabe aquela bola que cai no teu pé? Em vez de você chutar, você procura o cara do lado, o cara fazer o gol? Me dá a impressão que às vezes o juiz de campo está esperando o cara do VAR para fazer o gol. E aí... É verdade, a falta de critério está muito grande. Você vê o mesmo árbitro em 2 jogos diferentes, o mesmo lance, ele tomar uma atitude num jogo e tomar uma atitude no outro. Então, e ficam ali, dá a impressão de que fica esperando a resposta que vem lá de cima, cara. É isso. Vamos, eu acho que a preparação dos árbitros, elas estão muito devagar, porque o cara pudesse realmente sair dessa situação de... Hoje, ninguém fala do jogo, a gente só fala dos erros de arbitragem, dos problemas de arbitragem, estão sendo os grandes personagens do jogo. E eu acho que a CBF devia tomar uma providência nesse sentido, criar um centro de arbitragem para os caras treinarem lá, para os caras se prepararem lá, como se fosse uma Copa do Mundo. Pô, o brasileiro é muito grande para a gente ficar sem essa condição, sem os árbitros terem lugar para poder se preparar melhor, né?
É isso, craque é craque. Muito. Valeu, Zico, muito obrigado, hein? Uma boa noite, boa viagem pro Japão e renova o convite. Quando vier a São Paulo, é só dar um alô e vem pra cá. Obrigado, um grande abraço para todos vocês aí. Abração, Zico. Nós estamos de volta. Você falou no Memphis. O Memphis jogou hoje? Jogou ontem. Jogou Holanda e Finlândia. Hoje. 4-0 para a Holanda. Ele meteu um gol e deu 2 passes para gol. Toda data FIFA ele faz gol pela Holanda. E aí já estão de olho nele, né? E estão dizendo que antes da data FIFA ele não joga pelo Corinthians. Os caras são maldosos, não? É, pelo Corinthians ele faz uns golzinhos também, dá umas assistências. O que você conversou com ele? Não, com ele não. Não, conversei com pessoas importantes que, como ele está sendo o jogador principal da Holanda há um tempo e ele revirou, porque ele estava muito por baixo. Ele tem 54 gols, o cara que mais fez gols pela Holanda, deu mais assistência, 35. Então, ele virou, a carreira dele virou para cima de novo. Depois que o Cama veio aqui, lembra? Exatamente, então. Técnico. Porque eles não apostavam que ele ia jogar no futebol brasileiro e ia ter destaque ainda. E o que vai acontecer? O Fenerbahçe está interessado, o técnico Domênico Tedesco, ele quer um líder, tá muito afim, mas só que a janela é no final do ano. O passe do Memphis é muito barato, 10 milhões de euros, dá 62 milhões de reais. Ele é 100% do Corinthians? 50% só. Se ele sair, fica 50% só para o Corinthians. O Memphis sai se ele quiser em dezembro, porque já tem clube espanhol menor interessado nele, ele está jogando bem demais na Europa. Acho que ele sai? A tendência é, em dezembro ele pode sair, sim. Rapidamente, se vocês fossem Corinthians, abririam mão do Memphis? Abriria? Sim. Abriria? No final do ano, sim. Também, Kleber. Não tem como segurar. Você falou do Gerson. Que Gerson que você falou? Aquele que acabou de ir? Sim, pode ser que volte. Mas ele não foi agora há pouco? O Palmeiras não perde uma, velho. O Palmeiras tá de olho em todas. Ele foi pro Zenit, né? Zenit. E não tá jogando, 160 milhões. Já tentou, o pai dele tentou se oferecer pro Flamengo, só que ele brigou com a direção. E agora, então, chegou pro Palmeiras isso. 160 milhões. O Palmeiras falou, se baixar o preço bastante, a gente pode contratar. Agora, o Gerson e a equipe gastam mais de passagem para ir e voltar. Agora, eu contrataria. Dependendo do valor, né? Não, tecnicamente. Sim, tecnicamente cabe... É curioso que ele não faça uma carreira muito longa fora. Sim. Como não fez na França e não está fazendo no Zenit. Mas aqui... Super jogo, então, quarta-feira, Flamengo e Botafogo. Flamengo agora em segundo lugar no campeonato, Botafogo brigando por Libertadores e a nossa atração... todo mundo vai participar do jogo. Você já viu o resultado da pesquisa, não? Vamos ver agora. Surpreendentemente... Olha lá. Hendrick. João Pedro, 31%. Richarlison, 11%. Hendrick, 36% e outro, 22%. Para vocês, o outro seria o escolhido? Hoje seria o outro. Qual seria o seu ataque hoje? Hoje... De ontem? Você pode pôr o Rafinha no lugar do Matheus Cunha. E para uma seleção mais forte, pode pôr o Paquetá no lugar do meia. Nós temos 30 segundos para vocês contestarem, dar a entrega. Gostei dessa aí, do Rafinha no lugar do Matheus Cunha. E ótima a volta do Rodrigo para a seleção brasileira, foi maravilhosa. Alguém tem algo? O quarteto e o Pedro na reserva. Sem João Pedro não dá. Tem que ter João Pedro. Eu vou na do Zico, Pedro no banco e o quarteto que o Ancelotti propôs aí contra a Coreia do Sul. Eu não esqueceria do Hendrick. Não? Esquecer não. Não, esquecer jamais. Mas Rodrigo, Vinícius, Rafinha, não tem como. E do Neymar a gente fala semana que vem. Então, Paloma, quarta-feira. Quarta-feira, 7h30 da noite, Botafogo e Flamengo, ao vivaço. Pronto, acabou. Beleza? Até quarta, gente. Boa semana.